Nós estamos trabalhando o final de uma série do Caminho da Santidade e hoje vamos juntos entendermos um pouco mais sobre a vida do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, a partir do verso 1, vai contar a conversão do apóstolo Paulo. A palavra de Deus diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim como homens, mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém. Nesse caminho de santidade, o apóstolo Paulo tem um encontro com Cristo, ou melhor, Cristo tem um encontro com o apóstolo Paulo. O contexto deste texto está em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1, onde nós vemos ali o Senhor Jesus Cristo nos seus últimos dias na terra. Ele pede para que a igreja continue reunida, orando, porque do alto a igreja seria revestida de poder. E de fato isso acontece. Jesus vai declarar lá em Atos 1:8 aos seus discípulos, aos apóstolos, que receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Então eles seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E a igreja ali fica reunida então em oração, esperando a descida do Espírito Santo, esperando o Pentecostes, porque a igreja não pode e não irá avançar sem o poder do Espírito Santo. Por isso é necessário, naquele momento, que a igreja permanecesse aonde estava, orando pelo revestimento do Espírito Santo. O que vai acontecer em Atos capítulo 2, onde nós vemos então a descida do Espírito Santo. Todos os que estão no cenáculo são cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro toma a frente e começa a explicar tudo o que está acontecendo. Eles são revestidos de dons e o apóstolo Pedro é tremendamente usado ali para a glória de Deus. Em Atos capítulo 3, Pedro e João, já cheios do Espírito Santo, então estão indo no templo para orar. E essa é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo, é buscar a presença de Deus, é ir à igreja, é orar. Em Atos capítulo 3, nós vemos então Pedro e João indo para a igreja, para a sinagoga, mas sendo já a igreja do Senhor ali para orar. E tem ali um homem aleijado desde nascença, que está à porta formosa do templo já há 40 anos, e quando Pedro e João estão passando, esse homem pede uma esmola, esperando receber dele alguma coisa, mas Pedro diz: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus levanta e anda. E aquele paralítico de nascença então é levantado pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que ele se apega a Pedro e a João, e Pedro e João entram para o átrio do templo. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, que já fora revestido lá em Atos 2, conforme a palavra de Jesus, agora ele começa a pregar e anunciar o Evangelho ali. E aqueles homens, ouvindo a palavra do Senhor e vendo um milagre notório, que aquele paralítico, 40 anos de nascença, que todo mundo conhecia, aquele homem estava pulando e glorificando a Deus. Pedro estava pregando, e no meio daquela festa de fé e do mover do Espírito Santo, acontece que cerca de 3.000 pessoas se convertem à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, são batizados. E aí nós vamos entrar em Atos capítulo 4, e no capítulo 4
no meio daquela festa de fé, aonde a igreja está crescendo, o Espírito Santo está agindo, a obra de Deus está sendo realizada, o sinédrio se levanta com muita força, com muita inveja, e manda prender Pedro e João. Então pessoas cheias do Espírito Santo são presas, e presas pela liderança religiosa, por homens e mulheres, sobretudo ali, homens e sobretudo o sinédrio, que são os 70 que são responsáveis pela liderança política e espiritual de toda a nação judaica, e eles mandam prender Pedro e João. Então Pedro e João são presos e interrogados, com que poder e com que autoridade eles estão fazendo essas coisas, e eles falam: é no nome de Jesus que nós estamos fazendo estas coisas. E aí eles advertem a Pedro e a João que não falem mais no nome de Jesus, mas Pedro e João declaram que não pode se calar diante de tudo que eles têm visto e de tudo que eles têm ouvido. Então mais pessoas se convertem, a igreja vai crescendo para cerca de 5.000 almas que se convertem ao Senhor. E aí nós vamos para o capítulo 5, no capítulo 5 a igreja já está se organizando, ninguém tem falta de nada, a igreja é tomada por um espírito de generosidade, de misericórdia, de compaixão, nada falta para ninguém. E o Barnabé é usado por Deus, ele tem um terreno muito valioso na ilha de Chipre, ele vende esse terreno, coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos, e ali em Atos capítulo 5 a gente vê uma graça sendo derramada, e toda a igreja caindo na graça do povo, o povo se convertendo, e tudo era colocado aos pés dos apóstolos. Então, muito sutilmente, o diabo entra e usa a vida de Ananias e Safira, naquele capítulo 5, que vendem também uma propriedade, mas combinam entre si mentir para o Espírito Santo, dizendo que tinham dado o valor total, mas não tinham feito isso. Então Ananias é morto pelo poder de Deus. Depois, cerca de 3 horas, chega a Safira, conta a mesma mentira, ela morre também pelo poder do Senhor, porque o Jesus não estava nem um pouco disposto a permitir que o diabo fez lá no Jardim do Éden, ele fizesse de novo no início da igreja. E ali ele impede que a mentira entre no seio da igreja, e aquele casal é morto. O temor entra no coração de todo o povo, e essa tentativa interna de destruir a igreja é frustrada pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, através da vida dos apóstolos e da liderança da igreja. Nisso nós caminhamos para Atos capítulo 6, aonde a igreja continua crescendo. Contudo, há muito trabalho, há muita demanda, e aí os apóstolos tomam uma decisão: nós não podemos mais continuar servindo às mesas, é necessário que nós nos consagremos mais à oração e à pregação da palavra. Nisso se constitui então o diaconato dentro da igreja, e com o diaconato dentro da igreja, essas tarefas são melhores divididas, o povo é melhor atendido, o evangelho continua crescendo, a igreja começa a ser fortemente perseguida já em Atos capítulo 6, Atos capítulo 7, nós temos ali o Estevão, o primeiro diácono e o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro diácono como mártir do cristianismo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que é levantado ali para anunciar o evangelho, e o sinédrio se coloca contra Estevão, mas Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, e através dele não só a palavra de Deus, mas muitos sinais, muitas maravilhas estavam acontecendo no meio do povo. E Estevão tinha a atenção agora do sinédrio, que cheio de ira, o mesmo sinédrio que prendeu Pedro, que prendeu João, os mesmos homens que mandou que não falassem no nome de Jesus, agora eles se voltam com toda a ira, com toda a raiva, com todo o ódio que tem contra esse diácono Estevão, ou Estevão, como está escrito nas Escrituras. E esse homem se posiciona, e ali ele coloca um sermão, que é o sermão que contém mais versículos das Escrituras em toda a Escritura, um sermão totalmente cristocêntrico, e ele prega esse sermão. Enquanto ele está pregando esse sermão, acende-se a ira do sinédrio, e eles conseguem perceber na face de Estevão, como se fosse a face de um anjo. Ainda assim, está lá o apóstolo, futuro apóstolo Paulo, que ainda agora aqui, perseguidor da igreja, ele está lá decidido a matar Estevão, porque Atos capítulo 8 vai nos relatar que o apóstolo, antes, o Saulo,
perseguindo a igreja, respirava então ameaças contra a igreja. Ele arrastava homens e arrastava mulheres, a fim de que fossem presos em Jerusalém, julgados, e também ele concordava e dava o voto para que fossem mortos todos aqueles que estavam anunciando o nome de Jesus. Então, quando está ali morrendo o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, anunciando a palavra de Deus, está ali também Saulo de Tarso, que se tornará depois, como vamos ver hoje, o apóstolo Paulo. Está ali consentindo na morte de Estevão e dando também o seu voto para que ele seja morto naquele lugar. E é diante da oração de Estevão, que é uma oração muito semelhante à oração do próprio Jesus Cristo na cruz, quando diz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ali também Estevão diz: Senhor, não impute a eles esse pecado, esse crime contra mim, mas Senhor, perdoa também esses homens. E assim Estevão olha para o céu, vê os céus abertos e vê Jesus em pé diante do seu trono. E nessa hora de oração e nessa hora de intercessão pelos seus algozes, é que nós acreditamos que ali o apóstolo, futuro apóstolo Paulo, ele ainda é o Saulo, mas ali o futuro apóstolo Paulo agora é alvo de uma oração de intercessão de um homem cheio do Espírito Santo, que está morrendo ali por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor à obra de Deus. E Saulo de Tarso, que se tornará o apóstolo Paulo, não entende essas coisas. Ele é um homem que não conhece nem a Deus e nem a Jesus. A palavra de Deus vai dizer isso. Mas Estevão está ali em intercessão. E o que vai acontecer é que o Saulo vai intensificar a perseguição contra a igreja. Ele vai pedir cartas aos sumos sacerdotes, que são a liderança jurídica também da nação, que consegue emitir mandatos de prisão. E Paulo sabe disso, Saulo sabe disso. Ele vai atrás desses mandatos e ele começa a perseguir de uma forma muito decidida, porque ele quer aniquilar toda a igreja de Jesus. Ele está decidido que ninguém vai sobreviver, mas todos serão julgados e de preferência todos serão mortos, mas a igreja do Senhor não pode prevalecer. Ele estava obstinado com isso, e isso ele faz também no capítulo 8. Então, dado esse contexto de Atos 1 até o capítulo 8, agora você entende o que está acontecendo aqui no capítulo 9. O capítulo 9 é o capítulo que está relatando, então, como Jesus Cristo vai ter encontro com um homem totalmente obstinado, totalmente decidido, cego pelas suas próprias convicções, cego pela religiosidade, um homem que achava que conhecia Deus, porque ele fora criado num berço de exaltada tradição, como diz Filipenses 3,5, diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Lucas vai relatar no livro de Atos 3 vezes a conversão do apóstolo Paulo, de tão impactado que ele fica com isso e de tão necessária que é ser contada a história da conversão de Paulo. É contada no capítulo 9, é contada no capítulo 22, é contada de novo no capítulo 26, porque tem riquezas nos 3 capítulos. Algumas palavras mudam e enriquecem muito o testemunho de conversão do apóstolo Paulo. Então este apóstolo, ele talvez seja o homem mais importante da história do cristianismo, e segundo os estudiosos, ninguém exerceu tanta influência no cristianismo quanto o apóstolo Paulo. E também não há nada que tenha acontecido após o Pentecostes que tenha mais importância na história da igreja que a conversão do apóstolo Paulo. Paulo, que nasceu na Sicília, centro cultural do império. Paulo era cidadão romano por direito de nascimento. A Sicília era considerada um lugar como se fosse Atenas, uma pequena Atenas, onde Paulo fora instruído na filosofia e na poesia grega. Muito bem instruído, ele foi ensinado e educado aos pés de Gamaliel, recebendo assim a mais refinada educação cultural e religiosa da sua época. Atos 22, 3 vai dizer, ele diz:
Eu sou judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Apesar do apóstolo Paulo ter recebido a mais refinada educação e vir de um berço tradicionalmente religioso e ter como seu discipulador Gamaliel, que era um homem ímpar, ainda assim, este homem, Saulo de Tarso, era um homem espiritualmente cego e completamente oposto, combatendo frontalmente a igreja de Jesus Cristo. E hoje eu quero, junto com você, examinar na história da conversão do apóstolo Paulo algumas coisas, algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, para a nossa caminhada, que nos sejam úteis na nossa caminhada como cristãos, o que o Senhor ensinou ao apóstolo Paulo, como Deus interviu na vida dele e como Deus também está disposto hoje a intervir em nossas vidas. A primeira lição que eu retiro desse testemunho de conversão do apóstolo Paulo está no verso 1 e 2, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. No capítulo 8, verso 3 diz: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Lucas então relata aqui o apóstolo Paulo, ou Saulo, antes de sua conversão, como um homem que tudo que ele pensa, tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que orbita a sua vida tem um foco só: destruir, aniquilar a igreja de Jesus Cristo. 1 Samuel 15, 23 nos ensina: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, a obstinação é como idolatria. Paulo estava aqui completamente. Paulo é o nome grego de Saulo. Quando a gente fala Paulo, não é porque depois que ele se converteu virou Paulo, é que Saulo é o nome hebraico, né? E Paulo é o nome latino, então significa pequeno. Quando fala Saulo e quando fala Paulo, está falando exatamente a mesma coisa. Mas a Bíblia vai usar mais Paulo a partir de Atos capítulo 13, verso 2. Porque o livro de Atos é dividido em Atos de 1 a 12, mais o ministério com destaque para Pedro. E de 13 até 28, mais destaque para o apóstolo Paulo. Mas aqui vai dizer que a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel 15, 23, que essa obstinação no coração do homem é como idolatria. Então nós podemos aqui afirmar que Paulo estava obstinado, portanto havia uma idolatria dentro do seu coração, onde ele estava idolatrando a religiosidade recebida, a tradição recebida, e ele não conseguia enxergar o Messias no Antigo Testamento, ele estava cego para isso. Ele era um homem que estava completamente contrário, mas pensando que estava sendo zeloso para com Deus. Contudo, ele não estava sendo zeloso para com Deus, mas se tornara o maior perseguidor da igreja. E tamanha era a sua obstinação, que ele apartou-se do seu mentor Gamaliel, que advertiu aos membros do Sinédrio que não se opusessem contra Deus, como está escrito em Atos 5, 38 e 39. Diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens. Isso Gamaliel está falando acerca da igreja dos apóstolos. Agora vos digo, dai de mão desses homens, deixai-os, porque se este consenso, esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podeis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Todo o Sinédrio tinha concordado que se esse movimento que estava acontecendo, a igreja de Jesus que estava nascendo, se isso era um movimento humano, como outros movimentos que já existiram antes, todos os movimentos pereceram. Se esse é um movimento humano, esse movimento também perecerá. Essa foi uma palavra de sabedoria que veio dos lábios de Gamaliel. E o apóstolo Paulo era
discípulo de Gamaliel, foi ensinado aos pés de Gamaliel. Contudo, ele não seguiu a orientação do seu mentor, porque Paulo estava obstinado, ele havia idolatrado um sentimento no seu coração de ódio, de vingança e de perseguição à igreja do Senhor, e nem mesmo aquele que ensinou ele, seu mentor, foi capaz de dissuadi-lo desta ideia. É importante observar, irmãos, que a obstinação não vem de Deus. A obstinação, e toda obstinação, será usada pelo diabo na vida daqueles que, mesmo com a intenção de servir a Deus, servirão ao diabo por causa da obstinação, que ela é uma idolatria. Ou seja, idolatria é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida. Então, Saulo tirou Deus do trono do seu coração, colocou aquele sentimento de vingança e ódio, e obstinado perseguia a igreja. Atos 26:10 ele vai dizer, no seu próprio testemunho de conversão, assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Então Paulo está dizendo: olha, eu não segui a orientação de Gamaliel, a concordância que houve no Sinédrio para mim não foi satisfatória, e eu continuei perseguindo a igreja e dando o meu voto que sim, que deveriam ser mortos. Jesus Cristo já havia dito que isso aconteceria, conforme João 16:2 e 3, que diz assim: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Em cima dessa afirmação de Jesus Cristo, podemos dizer que Paulo, antes de sua conversão, embora fosse zeloso, embora viesse de berço de excelente tradição religiosa, embora fosse ensinado por Gamaliel, o homem erudito nas Escrituras, e embora fosse cidadão romano, conhecedor da filosofia e da poesia grega, nada disso, absolutamente nada disso, fez dele um homem segundo o coração de Deus. Ao contrário, ele não conhecia Deus e nem conhecia Cristo. E aqui nós vemos, irmãos, que por mais que uma pessoa possa estudar a palavra de Deus, saber a palavra de Deus, conhecer os versículos, isso pode não ser suficiente para que a pessoa conheça a Deus, porque Jesus disse: os que fazem estas coisas não conhecem o Pai e nem conhecem a mim. E Paulo foi ao sumo sacerdote, porque ele precisava de autoridade humana, se revestir de autoridade de homens, para perseguir a igreja de Jesus. O sumo sacerdote era o cabeça do sinédrio, que como corpo judiciário possuía jurisdição sobre os judeus, residentes em Jerusalém, na Palestina e na dispensação. Assim, agora Paulo está diante daqueles que têm poder de expelir mandatos para que se matem os cristãos. Então Paulo toma uma decisão, ele quer ir para Damasco e perseguir a igreja de Jesus em Damasco. É isso que está começando a acontecer aqui em Atos 9. Nos dias de Paulo, a viagem para Damasco levava de 5 a 6 dias, eram 240 quilômetros. Então nem todos iam a cavalo, mesmo quem fosse a cavalo teria que andar no passo de quem está caminhando. Então são 5 a 6 dias, não importa. Damasco era o centro comercial onde convergiam as caravanas de todas as direções do mundo antigo e onde a fé cristã começava a crescer. Paulo estava decidido de matar a igreja em Damasco, porque de Damasco a igreja poderia ir para todo o mundo, porque Damasco era esse centro comercial de todas as caravanas do mundo antigo convergiam para lá e de lá para o mundo todo. Por isso Paulo toma uma decisão estratégica de perseguição: matar a igreja onde ela pode florescer. Paulo percebeu que a influência do cristianismo estava crescendo e ele decide acabar com isso, indo para a cidade de Damasco. Bom, entendendo isso, nós entendemos agora como a igreja começou, quem é o apóstolo Paulo nessa história, que coração ele tem, para onde ele está indo, com que objetivo ele está indo e com que autoridade ele está indo.
para perseguir, para aniquilar, para assolar, para prender, para julgar e arrastar para a prisão homens e mulheres que servem ao Senhor. A primeira lição que eu aprendo então é que um coração obstinado, ainda que leia a Bíblia, ainda que escute sermões, ainda que participe de liturgia, ainda que tenha nascido crente, não interessa. Um coração obstinado não ouve nada do que Deus está falando. Um coração obstinado não ouve conselhos. Um coração obstinado tem um foco só: atender o desejo da sua obstinação e do seu próprio coração. Segunda lição: Jesus vai cegar Paulo. Muito interessante, irmãos. Quando eu estava lendo aqui o verso 3, 4, verso 3 e o 8, vai trazer uma informação muito interessante. Quando nós olhamos o ministério de Jesus Cristo na terra, nós sempre declaramos: Ele deu voz aos mudos, Ele abriu os ouvidos dos surdos, Ele colocou lá o aleijado para andar, o morto Ele ressuscitou, o leproso Ele curou. Você nunca ouviu falar de Jesus transformar um homem que estava vendo num homem cego. Você não ouve nos evangelhos Jesus colocando a mão sobre alguém e dizendo assim: fique cego. Não, Ele fazia o contrário. Mas com o apóstolo Paulo Ele vai fazer isso. Porque diante da obstinação desse homem, Jesus Cristo precisou intervir na vida dele por misericórdia e graça, causando cegueira nesse homem e fazendo o milagre de torná-lo cego, a fim de que o apóstolo Paulo, que se tornará o apóstolo Paulo, pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. Então vamos ver, verso 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 8: então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. É interessante observar no verso 3, que quando Jesus aparece para ele, Jesus aparece para ele com o seu resplendor, Jesus aparece para ele com a sua glória. É lá no Atos 22:13, mais ou menos, que está escrito que quando Jesus aparece ali para Paulo para confrontá-lo, é cerca de meio-dia, o sol está a pino, mas a glória de Deus, o brilho de Jesus é maior que o sol do meio-dia, e isso faz o Saulo cair por terra. E é muito interessante que somente depois que Saulo cai por terra é que ele vai ouvir a voz de Deus. Enquanto ele era o estudioso da poesia grega, o estudioso da filosofia, o que nasceu em berço tradicional, exaltado, ensinado por Gamaliel, nunca ouvira a voz de Deus, nunca conhecera a Deus, nunca discernira os caminhos de Deus, mas agora ele ouve. E por que ele ouve? Porque ele está tendo um encontro com Jesus. O que muda a vida de uma pessoa não é o quanto ela sabe sobre Deus. O que muda a vida de uma pessoa é um encontro pessoal com esse Deus transformador, redentor, curador. Um encontro onde muitas vezes pode ser traumático. Nem todo encontro com Cristo é um encontro lindo, maravilhoso, grinaldo de flores, preparado pelos anjos. Não. O encontro com Cristo pode se dar de forma até traumática, aonde esse homem cai no chão, fica cego, impotente. Toda a autossuficiência de Saulo agora está no pó. Ele não é mais nada, ele não é mais ninguém, ele está no chão. E no chão ele ouviu a voz de Jesus. O ensinamento para nós é que muitas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma, para quebrar a obstinação do nosso coração, para nos arrancar as escamas dos olhos, para nos tirar de um caminho de morte, Ele poderá também nos lançar no chão, a fim de que o reconheçamos como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que habita em glória e majestade e se assenta num alto e sublime trono inacessível aos homens. Louvado seja Deus que se manifestou assim na vida de Saulo, tão determinado a seguir seu próprio caminho, a fazer as suas próprias escolhas, insultando a Deus e lançando-o para trás das suas costas. Saulo agora é cego.
não pode mais enxergar. Agora ele precisa olhar para dentro. E o Senhor é bom, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele vai manter Saulo nesta condição por 3 dias. E 3 dias é exatamente o tempo que levou para Jesus morrer e ressuscitar. O que creio que o Senhor está trabalhando na vida deste homem obstinado, nesses 3 dias, Ele está confrontando, Ele está colocando o Saulo no lugar dele, porque Ele vai levantar aqui agora o maior bandeirante do cristianismo, o homem mais influente do cristianismo, a voz que vai ser erguida e vai ressoar em todos os recantos da terra, sobretudo aos gentios, que é o ministério do apóstolo Paulo. É necessário que ele morra, é necessário que ele olhe para dentro, é necessário que ele tenha um encontro transformador com Jesus. A salvação de Paulo não foi iniciativa dele, a salvação de Paulo foi iniciativa de Cristo. A minha e a sua salvação não foi iniciativa sua e nem minha. A nossa salvação é uma iniciativa de Deus. É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. A iniciativa foi dele, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele tem um compromisso com os seus filhos, Ele deseja salvar a sua vida, para que eu e você não vamos obstinados para o inferno, mas habitemos para Ele para todo sempre no céu. Amém? Então veja a forma. 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo não é salvo pelos seus predicados religiosos, Paulo não é salvo pelos seus atributos religiosos, Paulo também não é salvo porque ele era um homem erudito. Paulo é salvo pela graça irresistível do nosso Senhor e Salvador. Filipenses 3, de 8 a 9 diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Veja, ele perde todas as coisas, ele considera tudo como perda, mas ele diz mais: eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha vida, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Mas ele diz lá no final do verso 8: eu considero tudo como esterco. Irmãos, é isso. Se nós entendemos que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele é tão maior, Ele é a pérola mais preciosa. Diante de Cristo tudo é esterco. A tradição recebida é esterco. O estudo lá com Gamaliel é esterco. Ser cidadão romano, que era uma grande coisa na época, é esterco. Ele está dizendo: olha, todos os atributos, todas as virtudes, tudo que eu angariei, tudo que eu conquistei, tudo que eu me esforcei, eu considero isso lixo diante da presença do meu Jesus. Terceira lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus derrubou Paulo para fazer dele um grande homem. É interessante como Deus age. Muitas vezes Deus, para nos fazer crescer, primeiro, Ele precisa nos derrubar. Verso 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que deve fazer. Paulo agora está diante do Senhor. E a pergunta que vem é: quem é o Senhor? Porque até agora eu tinha me relacionado com a religiosidade, até agora eu tinha me relacionado com os ritos, até agora eu me relacionei com o sinédrio, até agora eu me relacionei com a tradição, mas essa é a primeira vez na minha vida que eu estou tendo um encontro com Deus Todo-Poderoso, e eu preciso saber: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Precisamos entender que quem persegue a igreja, quem martiriza os cristãos,
quem lança os cristãos na cadeia, quem assola a igreja, quem deseja aniquilar a igreja, esses se opõem contra o próprio Cristo, porque perseguir a igreja é perseguir Jesus. Ele é a igreja, e por isso ele não disse: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Ele não disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando você matou Estevão, você estava me perseguindo. Quando você levou aqueles homens e mulheres para a prisão, é a mim que você estava fazendo. Quando você pediu os mandatos para colocar na cadeia aquelas pessoas que me serviram, era a mim que você estava colocando na cadeia, porque tudo o que você faz com a igreja, você está fazendo comigo, Paulo. Por isso precisamos aqui sempre lembrar que quando mexemos com a igreja de Jesus, não é com a igreja de Jesus que mexemos, é com Cristo. E Ele é o dono da igreja, e Ele é a própria igreja. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Agora Paulo, que era dono do seu nariz, Paulo que traçara planos, pegando os mandatos lá com o Sinédrio, indo para Damasco, articulando os seus planos, os seus estratagemas, os seus ardis, porque não conhecia a Deus e nem a Jesus. Agora esse homem que era cheio da autossuficiência, que era um homem muito inteligente, que sabia planejar muito bem, agora ele tem que ser pego pela mão, e ele tem que se levantar, e dirão a ele o que ele deve fazer. A postura de Paulo é outra. Acabou o tempo onde ele erguia o nariz, e com soberba dizia: farei isso, farei aquilo. Agora não. Agora Deus o coloca numa posição: você vai fazer sim, mas você vai fazer o que eu mandar você fazer. Louvado seja Deus quando Ele assume as rédeas da nossa vida, porque eu e você pensamos que sabemos, eu e você pensamos que conhecemos, eu e você pensamos que temos o controle, mas quem sabe, quem conhece, quem tem o controle, quem reina, quem governa, quem conhece o nosso último dia de vida é o Senhor. Como é bom quando Ele diz: levanta-te, mas faça aquilo que eu vou mandar você fazer. Quando Paulo está contando o seu testemunho em Atos 26, 13 e 14, ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, eu indo, aqui ele está se defendendo contra acusações contra ele diante do rei. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, todos nós, não só ele, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os agulhões. Lembra que eu te falei que nos outros capítulos que contam a conversão dele, tem coisas que não estão no 9? Esta palavra de Jesus não está no 9, está no 26. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. A conversão de Paulo, quando a gente olha o capítulo 9, nós pensamos assim: nossa, essa conversão foi ali. Ele está indo para Damasco, Jesus tem um encontro com ele, joga ele no chão e pronto, é ali. Não, não é ali. Quando Jesus diz para ele: dura coisa para ti, Paulo, é recalcitrares contra os aguilhões, esses aguilhões são as ferroadas na consciência de Paulo, como acontece com a gente. Deus está falando com ele já há muito tempo, mas durante muito tempo ele vem resistindo a Deus, a sua palavra e a graça de Deus para salvá-lo. Há muito tempo ele está recebendo esses aguilhões. Esses aguilhões eram colocados nos bois para que eles não saíssem do caminho que o seu dono estava traçando. Quando tentavam fazer isso, os aguilhões pegavam o animal e ia de novo para o lugar. O que Deus colocou na vida de Paulo foi aguilhões para que ele andasse no caminho certo, mas Paulo sempre estava recalcitrando contra os aguilhões, ou seja, Paulo estava resistindo, e Jesus disse para ele: dura coisa para ti manter essa postura, Paulo, porque entre eu e você, quem vai perder é você. E louvado seja Deus quando nós perdemos para Deus. Porque aqui o apóstolo Paulo está resistindo, e um dos aguilhões foi a oração de Estevão. Um dos aguilhões que Paulo ainda sustentou, mesmo assim,
foi a morte de um homem cheio do Espírito Santo, que morrendo, intercedeu por ele. Quando ele prendia os cristãos, dando o seu voto para matá-los, eles morriam glorificando a Cristo. Isso é um aguilhão na consciência de Paulo. Também Cristo tem aguilhões em nossa consciência. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus. Quantas vezes pensamos em entregar a nossa vida a Jesus? Quantas vezes racionalizamos, argumentamos, justificamos, mas voltamos para aquela posição original. Estamos recalcitrando contra os aguilhões. Mas louvado seja Deus, que eu creio que um dia Ele há de confrontar cada um de nós e fazer parar essa nossa rebeldia, a fim de que a gente se submeta a Ele, como fez Paulo aqui quando não teve mais jeito. E louvado seja Deus, quando Ele em seu amor eterno insiste ainda conosco, a fim de que o aceitamos e o recebamos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Todos os cristãos martirizados são o próprio Cristo sendo martirizado. Mas levanta-te, disse o Senhor. Agora Paulo não faz mais do seu jeito. Aquele que não ouviu o seu tutor, aquele que não concordou com o Sinédrio, aquele que antes era obstinado, agora ele está obediente e alinhado com a palavra de Deus. Irmãos, eu louvo a Deus por todas as vezes em que Ele permite que passemos por situações tão difíceis, aonde a nossa força vira em nada, aonde os nossos recursos não resolvem nada, aonde o nosso conhecimento serve para nada. Louvado seja Deus quando todo o nosso poder, todos os nossos títulos, todo o nosso status, toda a nossa pompa não serve para absolutamente nada. Louvado seja Deus. Porque é justamente nesta hora que nós começamos a entender quem está no trono. E aí ele diz assim, lá em Gálatas 10, 1:10 até o 17 diz assim: porventura procuro eu o favor dos homens? Agora ele já está convertido. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém para os que já eram os apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui ele está relatando que quando se converteu, ele foi a procurar Jesus nas Escrituras. Quando ele se converteu, ele não consultou nem carne nem sangue. Ele não foi numa escola de teologia. Ele voltou para aquele que o parara no caminho de Damasco, para conversar com ele e dizer: Senhor, me ensina o que o Senhor quer me ensinar sobre o Senhor na sua própria palavra, porque eu li a vida inteira, mas nunca entendi. Eu sou mestre nesse negócio, mas nunca entendi. Dos meus iguais, eu sou melhor que eles. Eu sou extremamente zeloso. Eu fui ensinado pelo melhor, por Gamaliel, mas eu não entendi nada. E aí o que vai acontecer é que o apóstolo Paulo vai passar 3 anos no deserto da Arábia. E durante os 3 anos que ele passa no deserto da Arábia, ali o Senhor o ensina tudo sobre a palavra. O mesmo tempo que Jesus dedicou para os apóstolos é o mesmo tempo que Jesus vai dedicar para o apóstolo Paulo no deserto da Arábia. Então, irmãos, mais uma palavra sobre deserto. O deserto não é um lugar muitas vezes onde nós vamos morrer, mas o deserto pode ser um lugar onde nós vamos aprender o que nunca aprendemos na vida.
E o apóstolo Paulo não começa a pregar imediatamente após a sua conversão. Após a sua conversão, ele é levado para o deserto da Arábia, fica 3 anos no deserto, estudando, lendo, chorando, orando, pedindo perdão, sendo curado das suas feridas, transformados pelo poder de Deus, para depois anunciar o Evangelho. Porque pessoas curadas curam, mas pessoas feridas ferem. Ele não podia ser usado diretamente, precisaria de um tempo. Deus providenciou tempo de cura com tempo de ensino. Quarta e última lição, versos 7 a 9. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. É Gálatas 1:8 que vai dizer: decorrido 3 anos, então subi para Jerusalém, para avistar-me com Cefas, com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. A autossuficiência de Paulo agora é lançada por terra, e ele é guiado aqui pela mão de Deus. Ele saiu uma pessoa quando estava indo para Damasco, mas ao chegar em Damasco, ele já é outra pessoa. No caminho entre sua obstinação, entre o seu desejo de matar pessoas, de destruir a igreja de Jesus, no meio desse caminho, eu vou dizer quase no final, porque ele estava quase chegando em Damasco, deve ter sido no 5º ou no 6º dia, talvez no 6º dia, que Jesus apareceu para ele em Damasco. Ele estava bem pertinho do seu objetivo, e Jesus frustrou os planos de Paulo, para que os planos dele, louvado seja Deus, prevalecessem sobre os planos de Paulo. Muitas vezes nós oramos assim: Senhor, abençoa os meus planos. Talvez o Paulo tivesse até orado indo para Damasco: Senhor, abençoa meus planos, porque eu vou chegar em Damasco e eu vou resolver essa confusão. E Jesus não respondeu essa oração, muito pelo contrário. Falou: não, meu filho, eu vou parar, é você, o problema não são eles, o problema é você. Eu vou parar você, e eu vou te ensinar o que você precisa saber. Eu vou te salvar, e eu vou te usar. Como Deus é bom. Deus poderia só tê-lo matado, era mais fácil. Assim como a gente tem vontade de fazer com alguns às vezes. Mas Deus não é como a gente. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele espera, Ele age na hora certa, Ele faz o que quer, como quer, porque Ele é o Senhor da história. Amém? Conclusão. Agora Paulo quer ser guiado, ele está pronto para obedecer o Senhor. Atos 22, 9 e 10 revelam essa verdade. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? Olha que lindo. É assim que ele termina essa primeira parte do seu testemunho. Que farei, Senhor? E é isso que eu quero hoje trazer para você, nesses 2 minutos que me restam, já é quase 11h30, mais para você fazer uma reflexão. E talvez fazer uma pergunta para Deus: Senhor, eu já me encontrei contigo, mas e agora? Será que é só se encontrar contigo? Porque quando Jesus teve um encontro com Paulo, Jesus diz para ele assim: levanta-te e eu te mostrarei o que você vai fazer. Mas e nós? Já tivemos um encontro com ele? E se tivemos, o que é que ele nos mandou fazer? Estamos fazendo? Que farei, Senhor? É a pergunta dele. Penso que hoje pode ser também a pergunta nossa. Que farei, Senhor, depois que me encontrei contigo? Ele esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho e bravura, como um autoconfiante adversário de Cristo, mas agora ele estava sendo guiado por outros, humilhado, cego, capturado por Cristo a quem se opunha. O Senhor ressurreto aparecera a ele,
A luz que Paulo viu era a glória de Cristo, e a voz que ele ouviu era a voz de Cristo. Cristo o capturou antes que ele pudesse capturar qualquer crente em Damasco. Um novo tempo na vida deste homem que se tornará o maior missionário da história. Amém? Mas o Senhor também tem um encontro com cada um de nós. Um plano lindo e maravilhoso para cada um dos seus filhos. Não tornemos os nossos encontros com o Senhor somente em atos de rituais e liturgias, mas que o nosso encontro com o Senhor possa sempre resultar em algumas perguntas como esta: que farei, Senhor? Que farei? Ensina-me os teus caminhos, dirige-me no próximo passo, porque quero glorificar também eu o teu grande nome. Amém? Vamos louvar o Senhor, sempre vamos louvar o Senhor, porque o Senhor é bom. E aí vocês escolhem o louvor, enquanto vocês vêm, o louvor vem. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque nessa manhã ouvimos o testemunho de conversão do homem mais influente da igreja depois do Pentecostes. Ouvimos o testemunho de conversão do maior missionário da igreja, o maior bandeirante do cristianismo, o maior pregador aos gentios, um homem que aprendeu contigo, um homem cheio do Espírito Santo. Mas para tudo isso acontecer, um encontro poderoso foi um divisor de águas na vida dele. Enquanto este grande homem se encontrou com a religião, com os rituais, com as liturgias, enquanto ele era um fariseu, ele não te conhecia, mas houve um dia que ele passou a te conhecer. Assim, Senhor, nós também queremos viver uma nova vida depois do dia que o Senhor nos encontrou. Ajuda-nos a todos os dias cumprirmos plenamente a Tua vontade. E tira de nós muitas vezes a cegueira, da obstinação, daquilo que queremos ou achamos que é certo. Perdoa-nos as orações que fizemos, que estavam completamente contrárias à Tua vontade, como aconteceu com Saulo. Alinha-nos com Teu Espírito Santo e faze-nos uma igreja poderosa, que avança, cujas portas do inferno não podem prevalecer. Usa cada um dos Teus filhos que estão aqui como um missionário de Deus, alguém que não pode ser impedido de anunciar o santo evangelho da salvação. E para aqueles que ainda irão se batizar, eu oro por eles, Senhor, e peço que esse batismo seja uma evidência deste encontro. Não o encontro com uma religião, mas deste encontro que nos joga no chão, que nos mostra a nossa cegueira, que mostra como somos incapazes, fracos, frágeis, mas que depois de estarmos no chão, podemos nos levantar no Teu poder para fazer Tua gloriosa vontade. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.